Olá! O assunto de hoje é autismo regressivo e poda neuronal. Eu não vou falar com vocês hoje sendo mãe, eu vou falar com vocês sendo fisioterapeuta que sempre gostou muito de estudar neuro na faculdade. E esse assunto sempre me interessou. E a partir do momento que eu descobri que tinha um filho com autismo, eu estudei mais a fundo esse assunto. Então vem comigo que eu vou contar para vocês tudo o que eu sei sobre esse assunto. Autismo regressivo é quando a criança estava se desenvolvendo normal até mais ou menos uns 2 anos de idade, como por exemplo a fala, e de repente essa criança perde isso. A criança ela deixa de falar. No caso do Eric também isso aconteceu, quando ele tinha por volta de 2 anos, ele parou de falar. Só que o Eric, ele recuperou a fala. E em alguns casos, isso não vai acontecer. E hoje eu vou explicar para vocês todos os detalhes desse assunto. Então vem comigo que esse vídeo vai esclarecer muita coisa. Vamos começar falando de autismo regressivo então. Como eu já disse, o autismo regressivo é quando a criança perde uma ou mais habilidade por volta dos 2 anos de idade. Essa situação acontece com 1/3 nos casos de autismo. A criança tem um desenvolvimento que parece normal, mas por volta de 2 anos perde uma ou várias habilidades que já tinha adquirido. Além da fala, onde a criança para de falar palavras que já falava, outros exemplos são: ela para de apontar, ela para de atender quando é chamada pelo nome e ela para de chamar a atenção dos pais para compartilhar coisas com eles. Esse autismo regressivo acontece porque o ser humano, todos nós, passamos por uma coisa chamada poda neuronal. E o que é a poda neuronal? É quando o cérebro faz uma autolimpeza dos neurônios que não estão sendo mais usados e as suas ligações, que se chamam de sinapses. Assim, o organismo abre caminho para novas sinapses dos neurônios saudáveis e a criança vai poder aprender mais coisas e ter o pensamento mais rápido. Mas no caso do autista, os neurônios que estão sendo usados acabam sendo limpos também. Essa poda neuronal acontece porque de tempos em tempos o cérebro precisa fazer essa limpeza. Senão a nossa cabeça fica muito grande, pesada e os nossos pensamentos ficam muito lentos. O ser humano não seria tão inteligente e desenvolvido se não fossem pelas podas neuronais ao longo dos anos de vida. Então essas podas neuronais já estão programadas no nosso organismo desde o nosso nascimento. A poda neuronal dos 2 anos de idade, por exemplo, podem levar ao autismo regressivo, por acabar limpando neurônios saudáveis, mas isso não acontece com qualquer criança não. Só acontece com aquela criança que já tem uma predisposição genética para o autismo. Essa poda neuronal errada já estava determinada geneticamente e vai acontecer de qualquer forma. E não há nada que possa impedir. É bom lembrar que crianças que já apresentam quadro de autismo também vão passar por essa poda neuronal aos 2 anos. Assim como todo mundo passa. E essa criança pode também perder habilidades nessa época, mesmo não se tratando de autismo regressivo. Esse foi o caso do Eric, do meu filho, que parou de falar palavras que ele já falava, mas em algumas semanas ele voltou a falar. Uma outra poda neuronal acontece por volta dos 14 aos 16 anos, ou seja, na adolescência. Essa é chamada de poda neuronal da esquizofrenia. Todos nós passaremos por essa poda neuronal dos 14 aos 16 anos, onde o cérebro faz uma nova limpeza dos neurônios que não estão sendo bem utilizados. Mas no caso da esquizofrenia, a limpeza também limpa os neurônios bons, assim como no caso do autismo. Infelizmente, o que eu vou te falar agora não é muito agradável. Não é uma boa notícia para nós, pais de autistas. Os autistas, eles têm uma tendência maior a passar de forma errada por essa poda neuronal na adolescência.
e entrar em um quadro de esquizofrenia. E de novo, quem passa por essa poda neuronal errada dos 14 a 16 anos e entra em quadro de esquizofrenia é somente quem tem determinação genética e não há nada que possa ser feito. Eu confesso que essa informação muito me preocupa, porque eu tenho um tio, irmão do meu pai, que com 16 anos desenvolveu esquizofrenia. Isso significa que o meu filho tem essa predisposição genética e ele sendo autista, as chances dele aumentam. Existem outras podas neuronais que passamos ao longo de nossas vidas, além dessas duas que eu citei. Mas nas outras podas neuronais ainda não foi comprovado que cause algum tipo de transtorno no comportamento da pessoa. Mas a criança passou pela poda neuronal errada e perdeu habilidades. Há como recuperar habilidades perdidas nessas podas neuronais? O importante, antes de responder isso, é lembrar que autismo não tem cura, mas dá sim para recuperar habilidades, desde que você procure logo um médico, um especialista como uma psicóloga infantil, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um fisioterapeuta infantil, para relatar o acontecido, para falar sobre a perda da habilidade. Assim, o cérebro dessa criança poderá ser trabalhado na forma correta e a criança poderá recuperar a habilidade perdida ou parte dessa habilidade. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha ajudado. Por mais que eu não tenha trazido boas notícias, dá uma curtida, deixa um comentário, pode deixar uma dúvida que eu vou tentar responder sempre que der, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Até breve.